Às vezes, Deus escolhe as pessoas que ninguém escolheria. Os excluídos, os esquecidos, os que vivem na borda, nem dentro da cidade, nem dentro do acampamento inimigo. Os que a sociedade descartou e a religião afastou. Aqueles que sobrevivem não por força ou status, mas porque ainda não morreram. Esta é a história de 4 desses homens, e é uma das mais surpreendentes de toda a Bíblia. Samaria estava sitiada. O exército sírio havia cercado a cidade por completo. Nenhum alimento entrava, nenhuma pessoa saía. A fome havia chegado a um nível que a Bíblia descreve com uma brutalidade impressionante. Mulheres negociando a carne dos próprios filhos para sobreviver. O rei estava desesperado. O povo estava morrendo. E do lado de fora, à entrada do portão da cidade, havia 4 homens com lepra. Eles não podiam entrar em Samaria. A lei os proibia. Mas ficar onde estavam era morrer de fome lentamente. E ir render-se ao exército sírio podia ser a morte imediata. Então eles fizeram a única coisa que pessoas sem nada a perder conseguem fazer. Decidiram arriscar. Um deles falou pelo grupo. Disse algo que parece simples, mas carrega uma coragem enorme. Por que ficamos aqui até morrer? Se entrarmos na cidade, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então vamos ao acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, vivemos. Se nos matarem, morremos de qualquer forma. Quando não há nada mais a perder, o medo perde o poder. Eles foram. Ao anoitecer, levantaram-se e caminharam em direção ao acampamento inimigo. 4 homens doentes, sem armas, sem plano, sem aliados. Apenas o passo corajoso de quem já tinha contado o custo da imobilidade. E chegaram ao acampamento vazio. Tendas abertas, animais amarrados, comida nos recipientes, prata, ouro, roupas, tudo deixado para trás com uma pressa inexplicável. O que havia acontecido? A Bíblia revela: o Senhor havia feito o exército sírio ouvir um som, o som de um grande exército se aproximando, carruagens, cavalos, tropas numerosas. Eles concluíram que o rei de Israel havia contratado exércitos estrangeiros para atacá-los, e fugiram, com tanto medo que abandonaram tudo. Deus venceu uma batalha com um som, não com espadas, não com anjos visíveis, não com um milagre espetacular diante dos olhos de todos, apenas com um som que só os inimigos ouviram. E os primeiros a descobrir a vitória foram os 4 que ninguém esperava, os excluídos, os que viviam na margem. Eles comeram, beberam, entraram em tendas e esconderam prata e ouro. E então um deles parou. Disse algo que nos atinge até hoje. Disse: não estamos fazendo bem. Este dia é dia de boa nova. Se ficarmos calados até amanhecer, algum mal nos sobrevirá. Vamos anunciar isso ao palácio do rei. Eles haviam encontrado abundância suficiente para passar o resto da vida em silêncio, mas não ficaram calados. Foram anunciar. Foram até os porteiros da cidade, de madrugada, e disseram: fomos ao acampamento dos sírios, e não há ninguém lá. A notícia chegou ao rei. No início ele desconfiou. Pensou que era uma armadilha. Mandou homens verificar, e era verdade. O exército havia fugido até o Jordão, deixando um rastro de roupas e equipamentos no caminho. Samaria foi salva. E no mesmo dia, o oficial que havia desconfiado da palavra do profeta Eliseu, que havia dito que era impossível que Deus providenciasse tanto alimento em tão pouco tempo, esse oficial foi pisoteado pela multidão na porta da cidade, exatamente como Eliseu havia profetizado. A salvação veio. A fartura veio, a profecia se cumpriu. Mas tudo isso começou quando 4 homens sem nome, sem status, sem saúde e sem esperança decidiram dar o primeiro passo em direção ao impossível. Há um convite nessa história para cada um de nós. Quantas vezes ficamos paralisados na entrada do portão, nem entrando, nem avançando, porque temos medo do que pode acontecer se nos movermos? Deus não estava esperando um general, não estava esperando um sacerdote, um rei, um herói.
Ele estava esperando 4 leprosos corajosos, o suficiente para caminhar ao anoitecer em direção ao que parecia impossível. E às vezes, o milagre que toda uma cidade precisa está esperando que você dê o primeiro passo.